liderança de Renan Calheiros no PMDB está em xeque. A informação por imagens aqui no Jornal da Manhã com o repórter Vitor La Regina. Em um discurso inflamado no Senado Federal, Renan Calheiros ataca a Procuradoria-Geral da República e compara as delações premiadas a políticas de Estado usadas durante a ditadura militar. A fala do senador foi interpretada como um aceno ao presidente Michel Temer depois de muitas críticas feitas pelo PMDBista. O principal alvo das críticas agora é a Procuradoria-Geral da República, que, segundo ele, teve uma curiosa generosidade com os donos da JBS em delação premiada firmada pela empresa. O senador chamou o ato de janosidade, fazendo referência ao chefe da PGR, Rodrigo Janot. Renan Calheiros ainda criticou o uso das colaborações premiadas para aliviar penas e livrar criminosos da prisão, as comparando com políticas de Estado do regime militar, como a censura e a ditadura. Estamos diante de um ambiente de excepcionalidades jurídicas próprias de um estado de exceção. Utiliza-se o Instituto da Delação como política de Estado, a exemplo do que foi a censura e a tortura na ditadura. A prisão preventiva é decretada para aterrorizar e obter delações. A reaproximação do discurso de Renan ao do governo federal ficou clara no final do discurso. O senador elogiou Michel Temer por ter viajado a Alagoas no último domingo para prestar ajuda ao estado que sofre com as enchentes. Renan ainda parabenizou a escolha de Torquato Jardim para substituir Osmar Serralho no Ministério da Justiça. Eu cumprimento também o presidente da República pela nomeação de um ministro da Justiça digno do nome, que pode exercer, nesse momento difícil, um papel de interlocução na vida nacional. Cumprimento, mais uma vez, o presidente da República pela nomeação de um ministro da Justiça. O pronunciamento de Renan Calheiros foi feito na véspera de uma decisão importante do PMDB. Nesta terça-feira, o partido define se mantém o senador alagoano como líder do partido na casa. Dias antes do discurso, o presidente Michel Temer já havia pedido ao ex-presidente da República, José Sarney, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que resolvessem o conflito com Renan antes da decisão desta terça-feira. Esse é o senador Renan Calheiros. Grande. Eu percebi, observei e vou falar para o nosso ouvinte algo muito importante. O implante acho que não deu certo, viu? Aquele que nós pagamos, os 10 mil fios de cabelo, 10 mil, ele pegou o avião da Fábio sem vergonha. Porque é sem vergonha mesmo. Não vamos tergiversar, usar expressões belas. Nós estamos falando de alguém que é bandido, separando as sílabas. Ele tem 12 inquéritos, 12 no STF. Esse sujeito bate carteira, né? Ele diz assim que delação premiada é tortura. Ele tá gozando. Nós vivemos sob plenas liberdades dos democratas. Temos muitos defeitos, mas sob isso, inegavelmente, nós vivemos tal. A grande questão do Renan é o desespero também da cadeia. A cadeia faz um bem, vocês não sabem, aos corruptos. Por isso que eles fogem, arrumam penas leves, têm foro privilegiado tal. Porque ele teme não ser reeleito ano que vem. E por quê? Ele só pode ser candidato a senador em 2018, porque seu filho é candidato à reeleição. A legislação proíbe que ele seja candidato a estadual ou federal, por exemplo, no ano que vem. Ele pode só ser reeleito senador. E no momento, são 2 vagas, ele está em 4º lugar nas pesquisas lá em Alagoas. E ele sabe, se perder o foro privilegiado e as relações, abre aspas, privilegiadas com as cortes superiores de Brasília, né? Ele pode ser preso e o processo anda rapidamente, agora condenado em 2ª instância, tribunal colegiado, né? Ele recorre preso e tal. Então a questão central para o Renan, não existe Brasil, projeto de país, Ministério da Justiça, defesa das liberdades, ele nem sabe o que é isso, ele é ladrão. O problema dele é a cadeia, ele está correndo da cadeia.